Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar um mini curso com o tema Malefícios da queima dos combustíveis fósseis. Meu nome é Francisco Tales, faço o curso de licenciatura em Química e participo do programa Residência Pedagógica do Instituto Federal da Paraíba. O que são combustíveis fósseis? O termo fóssil significa dados aos restos ou vestígios de plantas ou animais que se encontram nas camadas terrestres anteriores ao atual período geológico. Os combustíveis fósseis originam-se exatamente por meio da decomposição lenta dos seres vivos, animais e vegetais ao longo de milhares ou milhões de anos. Ou seja, esses restos de matéria orgânica foram sendo soterrados ao passar dos tempos nas camadas mais profundas da Terra, preservando o oxigênio. E ocorreu a sua decomposição por serem submetidos à ação de bactérias, pressão e calor. Reações de combustão e impacto ambiental. Uma reação desse tipo é caracterizada pelo consumo de algum material, que é chamado de combustível, e por um comburente. Na grande maioria dos casos, o comburente é o oxigênio do ar, e o combustível pode ser sólido, líquido ou gasoso. Um exemplo que a gente pode ver, até no nosso dia a dia, a gente vê muitos casos de reações de combustão em casa mesmo, como por exemplo a queima do gás de cozinha, a queima de uma vela, a produção nas usinas. Os combustíveis fósseis mais comumente conhecidos são o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Todos têm origem a partir da decomposição de resíduos orgânicos, embora apresentem diversos aspectos que vão na contramão da sustentabilidade. Os combustíveis fósseis ainda permanecem em evidência, sendo ainda muito utilizados para movimentar motores, aquecer matérias e produzir energia. Impactos ambientais causados pelo uso de combustíveis, ou seja, os combustíveis fósseis. A poluição ambiental é uma das grandes desvantagens do uso de combustíveis. O dióxido de carbono, gás liberado durante a queima desse tipo de combustível, é o principal responsável pelo aquecimento global. Ou seja, um exemplo muito fácil de se ver, esse é o gás produzido pela queima dos combustíveis nos carros. E são vários problemas causados pelos gases liberados com a queima desses combustíveis. O principal deles é a poluição do ar e o aquecimento global. Entre eles, o principal responsável é a liberação do dióxido de carbono. E ele pode ser considerado o principal responsável pelo aquecimento global. Nessa imagem a gente vê na produção das indústrias, é liberado o SO, o NO, dos automóveis, liberado o NO, que acontece a oxidação e pode provocar uma chuva ácida. O que é essa chuva ácida? O dióxido de enxofre é um dos poluentes liberados também na combustão de combustíveis fósseis e é a causa principal, é o que ocasiona essa chuva ácida, que é um fenômeno que pode levar à destruição das alvenarias, tipo as casas, o mármore e também até das plantações. A poluição originada a partir de automóveis que utilizam combustíveis fósseis e usinas de carvão pode causar sérios riscos à saúde. As doenças relacionadas à poluição variam de leve a grave e podem afetar significativamente a qualidade de vida. A poluição do ar pode resultar em asma, doença pulmonar,
obstrutiva crônica e câncer de pulmão. A exposição prolongada pode aumentar as infecções respiratórias na população em geral. As crianças e os idosos são mais vulneráveis às partículas finais e outras substâncias tóxicas. Ou seja, esses combustíveis, a gente pode ver que esses combustíveis, geralmente, eles costumam ser transportados para o local que se deseja, principalmente por meio de navios. E é muito comum a gente ouvir falar nos jornais, nos rádios, de vazamentos em petroleiras, que é onde é retirado o petróleo, ou navios que carregam eles, que eles podem ser carregados de óleo e de petróleo que vai ser refinado. E uma consequência muito grave desses vazamentos é que ele possui substâncias tóxicas, o que acaba destruindo boa parte da vida marinha e dos ecossistemas presentes no mar. A gente está vendo aí uma imagem muito comum no nosso dia a dia, que é a poluição dos carros. E essa imagem reflete a poluição atmosférica pela queima de combustíveis fósseis. Diante do que foi estudado, a gente vai descrever quais são os recursos não renováveis, que tipo de problema eles causam e quais são as alternativas para a substituição desses recursos. Aí a gente vai falar sobre o petróleo. A gente está vendo uma imagem aí que representa uma petroleira. Aí no mar tem um poço de petróleo e eles vão retirar o petróleo. O petróleo é considerado ao lado da água o principal recurso natural da era moderna. Embora existam esforços governamentais em todo o mundo para diminuir a dependência em relação a esse elemento, ele ainda é o combustível mais utilizado. Porque os governos acabam se mobilizando para diminuir essa dependência do petróleo? Porque com a produção de petróleo também há a produção dos refinados e dos derivados, como o diesel, a gasolina, e com a queima desses combustíveis acaba com a liberação de gases poluentes. Aí isso resulta no aquecimento global, na destruição de ecossistemas, no fenômeno da chuva ácida, isso tudo prejudicial para o meio ambiente. E além do fato de ser um recurso não renovável, o petróleo também apresenta desvantagem. A emissão em grande quantidade de poluentes na atmosfera durante a sua queima. Como eu falei, o petróleo tem a desvantagem, além de não ser renovável, como um dos meios que mais polui o meio ambiente. O carvão mineral. O carvão mineral ele pode ser visto como uma saída para tudo isso. O carvão mineral, por sua vez, ganhou uma maior relevância na estruturação das sociedades com a primeira Revolução Industrial, sendo o principal recurso dessa época. No entanto, ainda nos dias atuais, ele é amplamente utilizado, principalmente nas chamadas termoelétricas, que funcionam com base no aquecimento da água, que é convertida em vapor, para girar uma turbina e ativar um gerador de eletricidade. Outro meio que a gente pode ver é o gás natural. O gás natural vem tomando-se o mais promissor dos combustíveis fósseis em termos de investimentos e utilização. As suas vantagens são: é menos poluente do que os demais de seu grupo, possui amplas reservas e o custo de produção de energia com base nele é menor do que com base em carvão e urânio enriquecido. O seu processo de formação ocorre geralmente em conjunto com o petróleo, embora nem sempre ele se encontre nas mesmas áreas. Ou seja, a gente vê no gás natural uma saída para tudo isso. Uma saída para diminuir a poluição, o aquecimento global, a destruição de ecossistemas. Igual o carvão mineral.
que a gente pode destacar que ele apresenta uma maior quantidade de energia e ele também pode ser encontrado em quase todas as regiões do mundo. Ou seja, a gente produz petróleo, mas o petróleo acaba destruindo a vida, poluindo e acabando com a maioria dos ecossistemas. E a gente vê que existem saídas, como o gás natural e o carvão mineral, mesmo eles não sendo utilizados como deviam. Então, pessoal, isso era o que eu queria falar e eu quero agradecer a todos vocês.